Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje a história que eu irei te contar é sobre o rei Davi. Ele foi um dos melhores reis de Israel. E vamos começar aqui trazendo para você o significado do nome Davi, que em hebraico significa amado. Nós vamos aqui descobrir mais sobre Davi, quais as lições que ele tem para nos trazer, quais os pontos positivos e os pontos negativos, em sentido de que ele teve que aprender muito com seus erros. Este homem, ele vai nos trazer lições tremendas no dia de hoje. Vamos começar lendo aqui a leitura de hoje, 1 de Samuel, o capítulo é o número 16. Vamos começar lendo aqui, versículo 10 e depois vamos ler outros versículos. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, ou seja, o menor, que está apacentando ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este ele é. E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, com letra maiúscula, se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que lhe pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, ter dedicação e cuidado com o povo, exercendo sua profissão de apacentar as ovelhas. Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. Leia 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, no hebraico admone, ou vermelho, e possuía boa aparência. Eu vou colocar uma imagem aqui para você, ilustrativa, de como era mais ou menos aí Davi, tá? Leia 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 12, que vai ter essa descrição lá sobre como era Davi fisicamente. Bom, o que eu pude perceber aqui? É a primeira lição que Davi tem para nos ensinar. Davi, ele aprendeu a ser um bom líder com as suas ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, ou seja, ele aprendeu o que ele tinha que exercer como rei quando ele ainda era um menino de 17 anos. Ele era cuidadoso, ele cuidava das ovelhas, ele não deixava os predadores chegarem perto, como o urso e o leão que queria devorar as ovelhas. Ou seja, é uma das características que Davi tinha, era o protetor, ele era protetor. Ele protegia as suas ovelhas. Então isso foi uma das qualidades que o ajudou a ser rei de Israel. E é uma coisa que todos nós devemos colocar em prática. Por exemplo, algumas coisas que nós fizemos lá atrás, alguns treinamentos que nós tivemos, era para que nós pudéssemos exercer com qualidade, para que nós podemos exercer, com muita... Vamos colocar uma palavra aqui. Para que nós pudéssemos exercer
o nosso cargo, as nossas responsabilidades, né, com mais qualidade. Davi era pastor de ovelhas. Ele cuidava do seu rebanho. Ele protegia o rebanho. Então o que é que Deus quer nos dizer aqui? Que com certeza em algum momento da nossa vida, lá atrás, né, faça aí uma retrospectiva que você vai lembrar, você foi treinado em alguma coisa. Alguém te ensinou alguma coisa lá atrás, né? Então você aprendeu aquilo, você colocou, você absorveu para você poder ajudar as pessoas a você exercer aí essa responsabilidade que você hoje está administrando. Então você tem que prestar atenção muito bem no que você está fazendo. Não se precipite em fazer coisas que você venha se arrepender depois. Davi, ele era um ótimo cuidador. Mas em algum momento da vida dele, ele teve uma falha, porque ele é ser humano, como eu e você, falho. Mas preste atenção. Cuidado. Para que o que você aprendeu lá atrás, tá? Não venha ter sido coisas ruins e você venha exercer hoje na sua vida. Para com as pessoas ao seu redor, para com as pessoas que você tem aí, um grupo que você ajuda, né? Então tenha cuidado. Coisa ruim, coisa boa, as pessoas aprendem, as pessoas colocam em prática para exercer, entendeu? Para fazer mal para os outros. Então você tem cuidado. Se você aprendeu coisa boa lá atrás, você vai hoje em dia exercer aquilo com maestria, tá? Você vai exercer aquilo com zelo, com amor e com cuidado. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos colher. Se nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Será que você está plantando coisa boa? Será que você não já plantou lá atrás coisa boa e agora você está colhendo? Preste atenção. Preste atenção, isso é coisa muito séria. As pessoas brincam demais com coisa séria. Será possível que o que você já passou lá atrás e o que você está passando hoje, você não tenha aprendido nada, você não tenha amadurecido, você não tem crescido? Parado de ser uma pessoa imatura, aprenda a ser uma pessoa madura. Erros do passado, para que ele não venha atrapalhar no seu presente hoje. Cuidado também da forma que você está falando com as pessoas. Aprenda a falar com as pessoas com educação. Não seja grosso, não seja grossa. Certo que tem momentos, tem pessoas que a gente tem que chamar ela na chincha, né? Como diz o ditado popular por aí, chamá-la ou chamá-lo e conversar o que é sério mesmo para ele e para ela, acordar. É mesmo essa pessoa, acorda. Você tem que acordar. Não é assim, dessa maneira. As coisas não são assim. As coisas são desse jeito. As coisas não é do teu jeito. As coisas é assim. Preste atenção. Eu já vi muitos exemplos de pessoas que elas são muito imprudentes. Imaturas. Pessoas que às vezes fazem coisas ali. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, os mesmos padrões, os mesmos costumes, as mesmas coisas ruins que a pessoa fez lá no passado, a pessoa continua fazendo aqui, fazendo agora, e está fazendo ruim para a sua vida própria. Aí as pessoas que estão de fora vê você fazendo isso, elas vão dizer: mas eu não vou seguir o exemplo dessa pessoa não, porque essa pessoa fala muita coisa, diz tantas coisas bonitas, mas na hora de praticar não pratica. Na hora de fazer o que tem que fazer, não pratica. Aí fala, parece um papagaio falando e não resolve nada, não faz as coisas como realmente tem que fazer. Cadê o exemplo? Porque Jesus, Jesus falava muito pra gente fazer as coisas, mas Jesus, ele também praticava com as obras, ele fazia com as obras. Então tenha cuidado. Então esse exemplo aqui de Davi é um exemplo muito bom para nós. Tudo que ele aprendeu lá com as ovelhas do pai dele, ele colocou em prática no reino dele. Ele era cuidadoso, protetor, ele era amoroso. Teve lá suas falhas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele se arrependia do que ele fazia. Por isso que o Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Eis aqui o mistério revelado. O que significa? Porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus?
É porque Davi sabia se arrepender. Davi era um rapaz, era um homem que quando ele fazia alguma coisa errada ali, ele se arrependia de verdade. Ele não ficava com remorso, assim como Judas Iscariotes, que ele tirou a própria vida. Ele teve remorso, ele não se arrependeu. Então, ter remorso é uma coisa e você se arrepender é outra totalmente diferente. As pessoas confundem remorso com arrependimento. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. Então, Davi, por isso que ele era conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia se arrepender dos seus erros. Então, a primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia e no texto, ele descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou aí os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado no campo onde cuidava do seu rebanho. Outra coisa também que nós devemos saber é que Davi, a mãe de Davi era outra mãe, não era a mesma mãe dos filhos de Jessé. É outra coisa que os historiadores também contam, que filho de Jessé com outra mulher, não era a mulher que era mãe dos filhos dele, dos mais velhos, tá? Essa é um outro tópico importante que a gente tem que ressaltar aqui. Por isso que eu acho que ele era rejeitado nesse sentido, né? Por isso que ele era rejeitado. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com isso aí também, né? Porque o filho ali é filho da outra mulher que tem que ser desprezado, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa justa, todo mundo amando da mesma maneira. Não pode amar um mais do que o outro, tem que ser igual, tá? Apesar de que tem filho que dá trabalho pro pai, tem filha que dá trabalho pro pai, e às vezes o pai fica assim um pouco triste, né, com ele, com ela, né? Mas o pai ama o filho, a mãe ama a filha, o filho. Então às vezes o filho dá mais trabalho, o outro não dá tanto trabalho assim, mas isso não quer dizer que ele não vai deixar de amar mais um do que o outro. Ele ama igual. Isso é o meu entendimento, é o segundo, a minha concepção. Apesar de que cada um tem uma cabeça, sabe o que faz. Mas, segundo o meu entendimento, é assim. Os filhos têm que ser amados iguais. Não tem esse negócio de exceção de filhos, não. Esse aqui é queridinho, esse aqui não é. Não tem esse negócio, não. Tem que amar igual. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Lê 1 Samuel 16:13. Na presença deles, no entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente eles estavam presentes naquele momento e entenderam que talvez Samuel estivesse ungido um possível sucessor ao ministério profético. Seria algo semelhante ao profeta Elias, ao ungir o jovem Eliseu como sucessor. Seja como for, é importante ressaltar que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Outra coisa importante para nós ressaltarmos aqui. Quando Davi foi ungido rei ali, quando ele tinha 17 anos, ele não foi logo para o trono, foi ser rei não. Ali demorou muito tempo para Davi estar ali no trono. Davi passou por muitas situações, né? Ali Davi teve que enfrentar ali o gigante Golias, outras provações que vieram depois. Saul queria matá-lo. Então, para chegar no trono, Davi sofreu bastante. Então, a promessa de Deus é o seguinte: ele te dará a promessa, mas você vai ter que passar por algumas situações de provações para que você possa ser capacitado por Deus para você exercer aquela função, tá? Que Deus tem preparado para você. Você tem que ser preparado primeiro. Deus vai ter que te preparar espiritualmente. Deus vai ter que te preparar emocionalmente. De outras formas, Deus vai ter que te preparar primeiro.
Porque Jesus, o Senhor, não vai te jogar em uma obra se você não estiver pronto espiritualmente, se você não estiver pronto emocionalmente. Você também tem que ter saúde para você poder seguir em frente, entendeu? Deus, ele vai te dar as armas espirituais, mas primeiro você vai ser preparado, você vai ser moldado, você vai ser transformado, você vai ser lapidado. Ele vai lapidar uma joia, um diamante, ele vai passar pelaquela máquina, ele vai ser, né, amassado ali para poder virar uma joia. Então nós vamos ter que passar por situações para que nós venhamos receber a bênção de Deus e não desperdiçá-la, tá? Porque muitas das vezes a gente fala assim: ai Deus, por que você não me dá isso? Aí fica lutando e depois Deus fala assim para você: você não está pronto. Você não está pronta para receber a bênção de Deus. Porque se Deus te der a bênção agora, você vai desperdiçá-la, você vai jogar fora. Então Deus, ele vai te preparar, ele vai te preparar primeiro, ele vai te moldar, ele vai te capacitar para você receber a bênção de Deus. Porque, como eu disse, você não está pronto, você não está pronta. Por isso que muitas das vezes você não recebeu essa promessa aí que você está tanto pedindo para Deus. Porque você não está pronto ainda. Quando você estiver pronto, aí Deus vem e mostra para você: olha, tá aqui a bênção, tá? Mas se você não estiver pronto, você não adianta você espernear, não adianta, porque Deus só vai dar no tempo certo. Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo há um tempo determinado por Deus debaixo da terra. Assim como José também demorou ali 13 anos para José se tornar aí governador, segundo governador do Egito, Davi também teve que esperar um pouco para poder ser ali o líder que o povo estava pedindo a Deus e que Deus já tinha escolhido. Então tudo tem um tempo, nada é fora do tempo. Não adianta a gente espernear não, porque Deus só dá na hora e no momento certo. Então, no episódio que trouxe aí um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel, foi quando ele enfrentou o gigante Golias, 1 Samuel 17. E Davi enfrentou esse homem porque ele chegava para o povo de Israel e enfrentava dizendo assim: oh, por acaso aí não tem um homem que possa me enfrentar aí? E ficava todo dia zombando do povo de Israel, zombando do povo de Deus. E um dia Davi foi levar comida aos seus irmãos no exército, chegou lá, ele viu aquela cena toda. E Davi era corajoso, Davi era animoso. Então Davi disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Israel? Ou Deus vivo, né? Porque o povo de Israel é o povo de Deus. Então ele enfrentou e falou daquela forma. E todo dia ali, praticamente, durante 40 dias, o Golias zombava da cara do povo de Deus. Mas ele não sabia que Deus já tinha levantado um que ia enfrentar ele, que ia matar ele, porque Deus já tinha ali um plano na vida do Davizinho para ser aí o rei de Israel. E a arma que o Davi usou para matar o gigante foi uma pedra, uma funda, né? Uma funda ali, e acertou bem na testa ali do Golias. Davi, ele foi chamado para estar ali ao lado do Saul, porque Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno que não era da parte de Deus. Davi foi um instrumento usado para tocar a harpa, né? Para que o demônio saísse ali de atormentar Saul. Outro exemplo aqui que nós devemos aprender aqui: você tem que estar cheio do Espírito de Deus, você tem que estar cheio da unção de Deus, para que quando o inimigo usar as pessoas, você repreender em nome de Jesus. Davi era cheio do Espírito Santo e, em compensação aí, o rei Saul era atormentado. Você sabe muito bem que existem pessoas que nem dormem de noite. É atormentada de noite, não consegue dormir por influências malignas. Os espíritos malignos não deixam aquela pessoa dormir. Então aquele homem ungido, o Davi, foi um instrumento usado para tocar. Assim que Davi tocava a harpa cristã ali, estou dando um exemplo, como se uma pessoa tocasse qualquer instrumento, cantasse mesmo o hino da harpa cristã, e expulsasse aquele inimigo, aquele demônio que não deixava aquele homem em paz, porque Saul estava sendo atormentado. E ele foi ali ser um ajudante, né, naquele tempo do rei Saul. E ali Davi
criou um laço de amizade com o filho de Saul, o Jonatas. A amizade deles era muito forte, uma amizade vinda de Deus. A sua geração, ou seja, o seu filho, foi cuidado aí por Davi. O filho de Jonatas era Mefibosete. Então, o Davi cuidou aí do filho de Jonatas. Eles fizeram uma promessa, porque Jonatas era amigo de Davi de verdade, amigo de alma. Ele protegeu Davi do seu pai, da perseguição de Saul. E eles se tornaram amigos de verdade. Para quem diz que não há amizade verdadeira vinda de Deus, eu quero dizer para você que existe pessoas verdadeiras, existe amizade de verdade, mas vinda de Deus, como essa amizade de Jonatas e Davi. Saul soube que Davi tinha sido ungido rei, ele ficou com inveja, de Davi. Ele ficou com inveja de Davi e ele começou a perseguir Davi ferrenhamente. E Davi nunca quis fazer mal para Saul, nunca. Davi chegou ao ponto de que uma noite Saul estava dormindo com seu exército, porque eles estavam atrás de Davi. Davi chegou pertinho aqui de Saul e cortou um pedacinho das suas vestes, da veste que ele estava vestido ali. E ao amanhecer ele mandou ali para Saul dizendo: olha, tá aqui, eu tive chance de matar você, mas eu não fiz isso, porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ou seja, Davi, ele respeitava Saul. Mesmo que Saul quisesse matá-lo, mesmo que Saul perseguia ele ferrenhamente, ele não fez isso. E é isso que nós temos que fazer. Olha só, as pessoas fazem mal pra gente. Muitas das vezes a gente quer também retribuir na mesma moeda. A gente quer fazer mal para as pessoas, porque o ser humano, meus amados, o ser humano tem a cabeça muito dura. O ser humano sem a presença de Deus, ele é um animal sem freio, é um carro sem freio. O ser humano sem a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, elas são prioridade. Tem que ser real, porque senão a gente faz besteira. Então Davi, ele não matou aquele homem. Por quê? Porque ele era temente a Deus e ele respeitava ali as hierarquias, Olha, eu tive a oportunidade de matar você, mas eu não fiz isso. Não fiz isso, não me levantei contra você. Então, daquele momento em diante, Saul percebeu que Davi não queria mal dele de jeito nenhum. E eu acredito que ele deixou de perturbar aí o Davi. Então agora vamos para a parte que Davi, ele foi constituído como rei, começando primeiro em Hebrom. Primeiramente, Davi foi o rei ali de Hebrom. 2 Samuel, você vai ler 2:4. Esse local ficava aproximadamente 500 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como o rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Agora vamos para Davi como rei de Israel. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom. Porém, pouco depois, transferiu a sua capital para Jerusalém. Leia 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro governador de Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi também, ele fez uma coisa importante. Ele centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança ali no meio daquela cidade, da capital do império. Desejava construir um templo ao Senhor, porém esta tarefa não lhe foi permitida a executar, ficando aí a cargo posteriormente de seu filho Salomão. O rei Davi estabeleceu aí um exército poderoso e profissional. Ele conquistou muitas lendárias vitórias contra os edomitas, filisteus, cananeus, amonitas, arameus e amalequitas. Davi
edificou estradas e fortaleceu comércios. Suas ações trouxeram grande prosperidade à vida de Israel. Agora vamos para a vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas. Naquele tempo era permitido, né? Hoje em dia não é. Com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, que eu já contei um pouquinho aí sobre essa treta aí que Absalão teve com seu pai, permissão de Deus, Adonias, Amon, Salomão, Tamar, né, a sua filha. O reinado aí de Davi foi muito grande. Então esses foram os filhos de Davi. E agora vamos para a parte que fala sobre o pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do rei de Israel, Davi experimentou do seu tombo mais amargo, aonde conspirou e adulterou com Batseba e conspirou aí a morte de Urias, esposo da Batseba. Então Davi foi repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então não parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba e arrependeu-se profundamente. Você prestou atenção aí que Davi pensou que ele não ia ser cobrado? Vocês lembram que eu falei em outro vídeo que Davi, ele estava sendo punido por Deus, ele estava sendo o quê? Tratado por Deus porque ele cometeu o adultério com a Batseba, que era esposa de Urias. Então ele colocou Urias para morrer na frente da batalha mais sangrenta. E ele mandou uma carta para Joabe e mandou colocar Urias lá. E Urias foi morto. Então assim ele pegou a mulher dele, do Urias, e ficou com ela. Então o primeiro filho de Davi morreu com Batseba, né? Então Davi sofreu muitas coisas por causa disso, as consequências do seu pecado. Só que Davi, como eu tinha falado para vocês, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia se arrepender dos seus erros. Ou seja, o que é se arrepender? Se arrepender é quando você não pratica mais aquilo que você já havia feito. Por isso, como eu já expliquei, eu vou explicar de novo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia se arrepender. Será que nós estamos se arrependendo dos nossos erros? Será que nós estamos realmente de coração, verdadeiramente nos arrependendo? Ou estamos só apenas com remorso, como o Judas? Temos que aprender a se arrepender dos nossos erros. Nós temos que aprender a reconhecer quando nós erramos, para que nossa punição não possa ser severa, porque tudo que plantamos vamos colher. Então passou tudo isso aí, dessa colheita amarga que Davi teve, do seu filho Absalão querer o trono, persegui-lo, e o Aminon aí estuprou a sua meia-irmã, a Tamar. Por isso que Absalão matou Aminon. Entendeu? Então foi mais ou menos parecida essa história aí com ele, Davi, que aconteceu lá atrás. Então por isso que o Senhor, ele sempre diz para nós temos que aprender com os nossos próprios erros. Mas tem gente, meus amados, vamos aqui falar sinceramente aqui, tem gente que não se arrepende não. Tem gente que ele continua praticando o mesmo erro, e bate na tecla, e repete de novo, e bate na tecla e repete, e aí a pessoa nunca aprende. Mas esse tipo de gente, ele um dia ele vai aprender, ela um dia vai aprender, porque a pessoa não fica batendo numa coisa ao mesmo tempo não, sabe por quê? Porque uma hora a casa cai. Nós temos que aprender a nos arrependermos, porque Deus requer de nós arrependimento. Não pratique mais essa coisa ruim que você está fazendo. Deus não está se agradando dessa situação que eu ou você estamos fazendo. Eu digo eu porque eu me incluo, porque quando eu estou ensinando aqui para você, eu também aprendo com Deus. Por que as pessoas não se arrependem, gente, do que faz? Aprenda com Davi. Davi aprendia a se arrepender. Davi, ele sempre se arrependia do que ele fazia. Por isso que ele foi abençoado. Por isso que ele foi conhecido como um segundo o coração de Deus. Porque ele sabia se arrepender. A gente tem que aprender a se arrepender, minha gente. Porque está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que se a gente se arrepender, Deus
Ele vai ter misericórdia de nós. Mas isso é de coração, não é da boca pra fora não. Como muitas pessoas falam assim, eu perdoei fulano. Aí na hora o coração tá lá dizendo, nunca perdoei. Você tem que aprender a perdoar de coração. Não adianta você chegar perto do seu irmão, da sua irmã, do seu irmão, do seu conhecido, da sua conhecida, do seu pai, da sua mãe. Quem quer que seja, você falar assim, eu quero te perdoar, eu te perdoo. Não. Você não tem que perdoar ninguém com a boca, não. Você tem que perdoar com o coração, com as atitudes. Por isso que eu acredito mais nas ações. Eu não acredito muito em palavras, não. Eu escuto ali, eu acredito que também você escute. Eu escuto, mas eu não dou trela. Porque eu sei que a pessoa, ele tem que ser uma pessoa que ele tem que mostrar com a atitude dele. Será que realmente eu tô arrependida? Será que realmente aquela pessoa está arrependido? Às vezes não está. Às vezes ali é só maquiagem por fora, sabe? Mas por dentro não está. Por isso que a palavra do Senhor diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem que parar um pouquinho e analisar a sua vida. Aonde é que eu estou errando? Analise-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer do pão, como diz na Santa Ceia do Senhor. Então nós temos que nos analisar. Deixa eu ver onde eu preciso melhorar, Senhor. Me ajude. Senhor, eu não estou conseguindo, mas o Senhor vai me dar força, eu vou conseguir. Peça para o Senhor te ajudar nessa situação que você não tem força. Para que você não venha praticar o mesmo erro e você pagar um alto preço como Davi pagou o preço alto. Porém, essas consequências aí do pecado de Davi puseram ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. Agora vamos para o caráter de Davi. Davi estava longe de ser um homem perfeito, como cada um de nós, não somos perfeitos, né? Essa pessoa que fala assim, eu sou perfeitinha, eu quero pessoas perfeitas. Você nunca, é uma notícia que eu tenho pra te dar, você nunca vai achar ninguém perfeito nessa terra. Você vai achar pessoas que estão aprendendo, pessoas que vão aprender, pessoas que vão estar juntas ali aprendendo com os seus erros, a serem pessoas para que um dia possam morar no céu com Deus. Mas perfeitos nós não somos. Não existe pessoas perfeitas nesse mundo. É uma grande mentira alguém chegar e dizer assim, eu sou perfeita. Na mesma hora eu digo, é mentira, porque se você fosse perfeito, você não estava nem aqui na terra, não estava. Então nós temos que ter o quê? Muito cuidado com isso. Mas Davi, ele era uma pessoa muito sincera, ele era um servo fiel, ele era leal aos seus amigos, mas principalmente ele era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado para Deus. Ele sabia a sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Então, aprenda com Davi também. Seja uma pessoa sincera, leal, com seus amigos e principalmente uma pessoa inclinada para Deus. E o rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel. No Antigo Testamento há várias referências como o Davi era um tipo de líder que adorava, musicalmente ao Senhor, Deus de Israel. Ele também foi inventor dos instrumentos musicais, um habilidoso compositor. Leia Neemias capítulo 12, versículo 24 e 46 e Amós capítulo 6, versículo 5. Todos os salmos registrados na Bíblia, 73 é um deles, que é os títulos que atribuem a autoria de Davi, e o Salmo também 3, que eu já falei para vocês, que Jesus, ele atribuiu a autoria de um desses salmos a Davi, Leia Levítico capítulo 20, versículo 42. E o rei Davi, ele foi citado várias vezes no Novo Testamento, e no Antigo Testamento. As menções importantes sobre a pessoa de Davi é como sendo um ancestral de carne e osso do Senhor Jesus. Leia Romanos capítulo 1, versículo 3. E ele é citado em destaque na genealogia de Jesus nos evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento.
Entre elas está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi. Você lembra quando o cego Bartimeu falou: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então você pode lembrar aí que ele está se referindo que Jesus é o filho de Davi, porque ele vem da descendência aí de Davi. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus: eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi. Apocalipse 22:16. E uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi o rei Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. E nela nós lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Então essa foi a história do rei Davi. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa hoje através da vida de Davi. Esse homem de Deus que fez o que fez, mas ele se arrependeu. Por isso que ele é conhecido aí como o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia se arrepender. E que nós possamos colocar em prática em nossas vidas os aprendizados e também nós possamos colocar em prática os nossos erros para que nós possamos reconhecê-los e não voltarmos a fazer o que estávamos fazendo. Deus abençoe!